Shalom Aleichem, paz seja convosco, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Que o Eterno possa trabalhar na vida dos irmãos nessa mensagem de hoje, do dia 23/12, mensagem número 82 do podcast Canal Fábio Pires, cujo tema é Não vos moldeis aos costumes das nações, baseado nas citações de Vaikra, Levítico, e segundo a Reis. Então, Vaikra 18:3 e segundo a Reis 17, verso 8. Vamos então, desde já, fazer os anúncios dos nossos contatos dentro das redes sociais. Estamos presentes lá no Instagram, como vocês já sabem, em @fabio73book, @ceetderazahav e @relacionamentos da Torá. Você pode também nos encontrar na Livraria Kedushá. Nós estamos com uma promoção especial na Livraria Kedushá. E você pode nos encontrar em @Livraria Kedushá, lá pelo Instagram. Estamos também pelo Twitter, em @Fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você também deseja enviar um e-mail para nós, você pode também nos escrever para fabio73b@gmail.com. E nós estamos com os nossos grupos também de WhatsApp. Temos 2 grupos, o grupo Estudos Origens Hebraicas, já desde agosto de 2015, e o grupo Estudos do Judaísmo 2, desde junho de 2014. Então, grupos aí com mais de 5 anos que nós estamos trabalhando na disseminação das bênçãos do Eterno. Um terceiro grupo pode vir, pode ser refirmado, e aí também nós vamos fazer as divulgações. Aí são níveis, né, que a gente trabalha. Um grupo para os neófitos, aqueles que estão vindo para Techuvá agora, depois um grupo para os irmãos que querem saber um pouco mais profundamente do judaísmo, e um terceiro grupo que vai ser com assuntos diversos também para pessoas mais experimentadas na fé. Bendito seja o Eterno que nos dá forças para fazer tudo isso, né, queridos? Então, a gente também agradece, eu sempre agradeço pelos irmãos que participam conosco. Essa rede social não está fazendo direito às notificações, então você pode ficar atento às notificações, sabendo que nós começamos entre 8 e 8h20 da manhã o nosso podcast. Às vezes a gente começa um pouquinho mais tarde, porque nós temos que preparar aqui as telas, e também a gente ora o Eterno para que esse trabalho seja abençoado, não é? E para que possamos falar ao coração dos irmãos. Isso é muito importante. Vou deixar algumas coisas aqui definidas nesse podcast, meus queridos. Nós não temos nenhuma ligação com o cristianismo. Quando eu falo isso, eu não me considero um cristão de comportamento judaico. Eu me desliguei do cristianismo, profundamente falando, porque o próprio Yeshua, e me dei conta disso, não formou nenhuma religião. O cristianismo é, e sempre foi, desde a Igreja Católica Apostólica Romana, uma criação de Flávio Constantinos, desde os chamados pais da Igreja, Tertuliano, Inácio de Antioquia, Marcião, Crisóstomo, entre outros, que formaram o que se chamou de cristianismo e que trouxe à tona a Igreja Católica Apostólica Romana, a Kehilá de Roma, que usurpou, na verdade, da Kehilá original, da congregação original, congregação de Jerusalém, isso logo após a morte dos Talmedim, dos apóstolos.
Portanto, essa não é uma página que falseia uma condição judaica dentro do cristianismo. Eu falo, né? Quando eu falo nós, eu falo eu em si, a gente fala nós porque também eu coloco o Eterno nesse meio que tem me ajudado, tá? Quer dizer, uma maneira de se expressar, tá? Então eu, em saindo oficialmente do cristianismo, em 2012, ainda que eu tenha começado a minha Teshuvá em 2011, são quase aí 10 anos de Teshuvá, eu tenha ido para o judaísmo, chamado judaísmo messiânico, que é, para aqueles que se isso interessar, né, que é totalmente diferente do cristianismo, com serviço sinagogal. Estive presente em uma sinagoga por algum tempo, e depois iniciamos uma congregação aos moldes de Atos dos Emissários, onde os neófitos, junto com os representantes judaicos das congregações, se reuniam em casas, e hoje o nosso modelo é esse. Então nós praticamos, sim, os conceitos judaicos, as rezas judaicas, não tendo nenhum vínculo, nenhuma ligação com o cristianismo, respeitamos nossos irmãos cristãos. O que nos une, na verdade, é a figura de Yeshua, ainda que o cristianismo veja Yeshua de uma maneira romana, mais romanizada, mais intelectualizada, segundo aos padrões romanos, como um homem que aboliu a lei, como aboliu a Torá, que também tenha se desfeito do Shabat, que tenha também se desfeito das leis dietéticas colocadas aí no livro de Levíticos, etc, etc, etc. Bom, nós já ouvimos, vocês já acompanharam muitos dos nossos trabalhos aqui, inclusive dentro desse podcast, nós já falamos sobre a essência de Mashiach, já tratamos de muitos assuntos com relação a esse ponto. Então você precisaria, se você está chegando aqui agora, você precisaria, no caso, ouvir as mensagens. Mas infelizmente as pessoas não querem ouvir mensagens, elas não querem se concentrar, não querem refletir. Esse canal é um canal crítico também. Elas mal querem ler a palavra do Eterno, mal querem ler a Bíblia, quanto mais um estudo mais profundo, tá? Então eu sei que os irmãos que acompanham esse trabalho também já estão acostumados com os puxões de orelha, são puxões de orelha que eu dou em mim mesmo, em primeiro lugar, para que a gente possa também alertar as pessoas. E para aqueles que reconhecem a Teshuvá, a doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov, e passam a não mais reconhecer o cristianismo e vêm para esta doutrina, seja de uma maneira mais ampla, mais de rituais mais livres, ou de uma maneira mais judaica, como é o meu caso, porque eu reconheço isso, porque simplesmente Yeshua participava de uma sinagoga, era judeu, lia a Parashá, falava dos livros proféticos, usava talet, participava dos rituais da sinagoga, era um rabino acima de tudo, porque assim os seus discípulos o chamavam mestre, rabi. Isso também precisa ser considerado se ele pregava ou predicava no centro da sinagoga, é porque ele realmente tinha essa conduta, não é? Ele tinha esse conceito que lhe foi entregue. E realizando tudo como um Yehudi, como um judeu, inclusive morreu como um judeu. Portanto, esse canal hoje, na mensagem de hoje, nessa mensagem 82, nós não temos nenhuma intenção de ofender, deixar as pessoas tristes de maneira nenhuma, mas estamos lidando aqui, pelo que eu saiba, com pessoas que querem conhecer a verdade. Muitos se colocam da seguinte forma para mim: irmão, eu quero saber a verdade. Então, se você quer saber a verdade, saiba que, em primeiro lugar, ela às vezes, ou muitas vezes, machuca. E segundo ponto, se você quer saber a verdade, então você precisa abraçar esta verdade. A mesma verdade que Yeshua disse em Yohanan 14. Conhecereis a Emet, que significa a verdade em hebraico, e
ela vos libertará. Só que existe um ponto muito interessante, porque quando nós falamos sobre certos aspectos da verdade, é porque a verdade ela tem muitos aspectos para formar um todo. Muitas pessoas, por conveniência, não querem aceitá-la. E é o que acontece agora nesta época do ano, uma época tão complicada, uma época tão opressora, em duas datas específicas que não fazem parte da verdade do Eterno, que chama-se Natal e comemoração do Ano Novo. E representando, na verdade, os pontos que nós vamos ler aqui, irmãos, sabendo que em você, tratando essa verdade, em assumindo essa verdade, você a conhecendo, você não pode desprezá-la. O grande problema é que as pessoas desprezam. O grande problema é que agora, no dia 25, muitos daqueles que dizem que fazem Techuvá vão ceder, inclusive, a uma festa pagã, a uma festa que não é, tudo que é pagão não é aceito pelo Eterno, e é pagão mesmo, segundo os próprios católicos, só que nós não vamos falar da origem do Natal. Esse é o ponto. Para se saber sobre a origem do Natal, há inúmeros vídeos no YouTube sobre isso. Nós vamos falar sobre o compromisso que nós devemos ter com a verdade do Eterno. E aquele que é membro de Teshuvá, o judeu messiânico, o judeu nazareno, que assumiu essa postura, que é a postura original, essencial, não pode participar destas celebrações pagãs. Não podemos ter nenhum fio, não podemos ter nenhum traço desses temas, nenhuma relação ou correlação com isso. Agora, muitas pessoas ouvem essas verdades, mas não têm coragem de agir, de atuar. Então, irmãos, o que eu preciso, na verdade, colocar para os irmãos é que se você conhece a verdade e não pratica a verdade, você responderá por isso perante o grande tribunal do Eterno. E eu falo isso também para os cristãos. Porque se a própria Igreja Católica atesta a originalidade do Natal, em primeiro lugar, como reconhecendo como Yeshua não ter nascido nessa época, e ele muito provavelmente nasceu entre setembro e outubro, porque também diz a Brit Hadashah que os pastores andavam nos campos, e na época de dezembro, janeiro, é uma época extremamente fria em Israel, só por esse ponto, e sabendo de todas as profecias de que Yeshua nasceria na festa de Sukkot, que ocorre entre setembro e outubro, dependendo do calendário, dependendo do momento do ano, porque nós também já falamos sobre isso, o calendário de Israel. E você querer participar disso, chamado o espírito natalino, que isso é um espírito satânico, inclusive, que vem para substituir o espírito do Criador, e a sociedade adotou isso. Até em países asiáticos hoje se celebra o Natal, irmãos. Eles não têm absolutamente nada a ver com essa celebração que foi adotada pelo cristianismo, que foi cristianizada. Um dos grandes pontos do cristianismo era cristianizar, o Império Romano já cristão na época, era cristianizar as condutas e as práticas pagãs. Ora, será que é isso mesmo que você deseja participar na tua vida? Será que é desse tipo de pensamento que você deseja participar? Eu conheço muitos irmãos cristãos dignos e fiéis que reconhecem que o Natal, inclusive o Ano Novo, são práticas desagradáveis ao Eterno e não praticam. Há vertentes dentro do cristianismo que não fazem isso. E as pessoas terrivelmente, lamentavelmente e miseravelmente, eu tenho que colocar, defendem a legitimidade dessas práticas. Enxergam as mentiras e os erros de uma celebração surgida de Roma a partir das festas das Saturnálias, onde se bebia muito, onde se prostituía muito, onde se trocava presentes, aliado à árvore de Asherá, como está marcado em Irmiarro 10, enfeitavam-se as árvores, inclusive há várias histórias sobre isso, há temas na cultura nórdica, há temas na cultura pagã semita, eu falo, né, dos filisteus, dos edomitas, etc., de nações que se venderam ao paganismo, e pessoas hoje que
estabelecem esse poste-ídolo dentro das suas casas, estabelecendo esse poste-ídolo dentro das próprias igrejas evangélicas. Não conto nem as igrejas católicas, que já estão prostituídas. E você ainda deseja fazer parte disso? E você ainda mesmo conhecendo a verdade, que o próprio Messias colocou que te liberta, você ainda quer arrumar justificativas para fazer aquilo que não é da vontade do Eterno. E eu vou ler essa parte do que diz que não é da vontade do Eterno. Nós vamos fazer as correlações devidas a isso. E esta é uma época de grande pressão espiritual. Então hoje, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão nas nossas vidas. E esse trabalho vem trazer isso para as pessoas. Não que para que elas sejam fundamentalistas, radicais. Aí a pessoa que quer trazer a justificativa, eu digo, você é radical. Aí eu rebato e digo, Jeremias era radical em alertar o povo contra as heresias que a nação de Israel já estava passando. Naum, Ezra era radical em ler a Torá, em fazer ressurgir a Torá, quando a nação voltou da Babilônia, de Babel, para a legítima posse do povo de Israel. Por que as pessoas identificam isso como radicalismo ou fundamentalismo? E eu vou responder agora. Para todas essas perguntas, eu tenho já a resposta, porque já fui calejado por isso. Simplesmente porque elas não querem ter um compromisso com o Eterno. E simplesmente porque o nosso Messias, entende um altíssimo compromisso com o Eterno, foi odiado dentro da sua própria nação. Muitos se converteram a ele, mas ele também foi odiado. Eis que vos coloco a bênção e a maldição. Está marcado no livro de Deuteronômio, Devarim. E se você está saindo, não há como você flertar. Eu vou ficar lá um pouquinho, eu vou flertar com o pecado. E só pelo fato de você se envolver, pelo fato de você cozinhar, você vai dizer assim, não vou me envolver nesta festa, mas eu vou receber os meus parentes, eu vou preparar a comida, eu vou preparar os enfeites, mas olha, não gosto de Natal. E isto chama-se hipocrisia e fraqueza de espírito. E até quando as pessoas vão passar a ter este tipo de atitude? Até quando Yeshua voltar? Quando Yeshua voltar será tarde demais. Melhor consertarmos-nos agora. É melhor que estejamos em Techuvá plena agora, nesse momento, e parar de brincar, de servir ao Eterno, do que nós sermos lançados para a condenação eterna. Quero deixar aqui um abraço para o nosso querido irmão Felipe Cunha, do canal Orochi Felipe Cunha Oficial, que também está tratando desse tema. Essa semana muitos estão tratando desse tema. Neemias, do canal Verdade Revelada, também tratando desse tema, desde a segunda-feira. Ambos, os nomes mencionados aqui, em níveis e em focos diferentes, mas ambos trabalhos válidos. Ao ponto de uma congregação nesse país, uma grande congregação, diga-se por sinal, muito conhecida na região sudeste, dentro de um estado com grande influência judaica, inclusive, a ponto de fazer um vídeo, poucos anos atrás, de um padre com um judeu, o judeu celebrando Hanukkah e o padre celebrando Natal, os dois fazendo dancinhas dentro de um estúdio, como se isso fosse válido e fosse aceito para o Eterno. Não é. Isso é reprovação. E querer agradar a gregos e troianos também é reprovação. Se eu quiser agradar aqui as pessoas, eu estaria aqui causando uma profunda tristeza no coração do Eterno. Isto é, fazendo uma coisa e praticando outra. E eu tive o meu momento
de percepção de que isso era errado. Eu passei pelo meu momento. E eu sei que algumas pessoas que estão vindo também estão passando pelo momento de percepção. Baruch Hashem. Só que existe uma grande diferença. Nós estamos vivendo no final dos tempos. O momento hoje é diferente. Irmãos, eu falo isso com todo o meu coração, com todo carinho e amor para vocês. Nós estamos passando por um momento terrível, já um momento de trevas, onde a nossa mudança ela precisa ser rápida. Se eu estivesse falando em 1990 ao invés de 2020, lá em 1990 eu podia, de repente, até deslizar, o que não seria certo, inclusive, mas por causa da minha fraqueza, como muitos deslizam. E demorar um tempo para me adaptar. Hoje não. Hoje nós temos que fazer as coisas de maneira rápida, nós temos que nos adaptar rapidamente. Converse com seu cônjuge, ore antes ao Eterno. Converse com seus filhos, ore antes ao Eterno. Explique a situação para eles, ore antes ao Eterno. Não faça parte dessas celebrações, nem de Natal, nem de Ano Novo, ore antes ao Eterno. Mas nem o Ano Novo, irmão, nem o Ano Novo é uma festa referente ao Deus Janus. E digo mais, muitos judeus fazem parte dessa festa e desdenham, inclusive, porque já estão secularizados. Quando a nossa celebração do Ano Novo, vamos colocar assim, foi em Rosh Hashanah, e já passou. Outros fazem essa celebração também, dependendo do contexto bíblico, lá no mês de Nissan, entre março e abril do ano que vem, Baruch Hashem, da saída do povo do Egito, de Mitzraim. Um é o Ano Novo civil, o outro é o Ano Novo religioso. Pronto, acabou. Mas as pessoas querem fazer o quê? Agradar as coisas deste mundo. Se mundanizar. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não somos chamados para agradar as coisas do mundo, quando o próprio Yeshua disse que esse mundo pertence ao maligno. E nós somos infectados, hoje nós estamos nos descontaminando. Você quer realmente se descontaminar deste mundo? Você quer realmente pagar um preço? Eu paguei o meu, irmãos. Inclusive no contexto com família. E meu preço foi altíssimo e duríssimo. Que hoje eu percebo que outras pessoas não querem pagar. Não que devam fazer a mesma coisa que eu fiz. Cada um possui um preço a se pagar. Cada um é colocado, ou a cada um é colocado pelo Eterno um preço a se pagar. Então você precisa assumir a sua condição de pagar esse preço. Porque se Yeshua não quisesse ter pagado o preço que ele pagou, nós não estaríamos aqui hoje. Seríamos todos condenados, estaríamos todos eliminados e destruídos. Portanto, o Eterno chama a todos nós hoje a termos uma atitude espiritual. Ninguém vai brigar com familiares, ninguém vai brigar com cônjuge ou com filhos. As pessoas vão conversar, explicar a situação, mas manterem as suas posições espirituais. Porque isso precisa acontecer. Há um momento nas vidas dos irmãos que isso precisa ocorrer. Até quando nós vamos esperar tomar atitudes perante ao Eterno? Mensagem número 82 do podcast Canal Fábio Pires, de 23/12. Não vos moldeis aos costumes das nações, baseados nas citações de Vaikra, Levítico 18:13, 2 Reis. Vamos então para Vaikra. Antes de fazermos a leitura da Torá, devemos fazer a nossa bênção, que eu vou fazer em português, hoje excepcionalmente. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos prescreveste ocuparmos-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, eterno nosso Elohim, tornar agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca e na boca do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes, a descendência dos nossos descendentes, os descendentes do teu povo, a casa de Israel, todos conhecedores do teu nome e estudantes da tua Torá pelo seu valor. Bendito sejas tu, eterno, que ensinas a Torá a teu povo, Israel. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolhesses dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá. Amém. Ve amém.
livro de Vaikra, o livro de Levíticos, nos diz assim, capítulo 18, verso 3, se você tem a sua Bíblia. 1 já diz: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, diga-lhes: eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Não participem das atividades encontradas na terra do Egito, onde vocês viviam, e não participem das atividades encontradas na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Tampouco vivam pelas leis deles. Muito importante isso. Obedeçam minhas regras e leis e vivam de acordo com elas. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Guardem minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou Adonai. Amém. A primeira prescrição que já foi colocada ao povo de Israel. Você se considera como Israel? Você se considera como parte desta nação eleita? Você se considera como parte dessa nação que foi colocada, que foi trazida pelo Eterno? Que foi feita, que veio à tona dentro do sobrenatural? Você se considera como coparticipante daquilo que o Eterno colocou dentro da sua palavra? E muitas pessoas vão dizer, claro, irmão, como não? Claro que sim. Sou coparticipante, creio nas promessas, creio nas determinações, creio inclusive naquilo que foi colocado, creio nos mandamentos. Portanto, isso também é para ser obedecido. Isto é um tipo de um estatuto para ser obedecido. Portanto, isto é inquestionável. Portanto, isso que está marcado aqui é a verdade, a emet do Eterno. Como eu disse no início, a verdade ela possui vários pontos, vários temas. Se o Eterno diz, você se considera como Israel, ele disse, não vos participeis das atividades encontradas na terra do Egito, e nem das atividades na terra de Canaã. Vivam através das minhas leis, daquilo que eu coloco para vossas vidas. Então, se é assim, nós temos um compromisso enorme para obedecer a palavra do Eterno. Isso vale para celebrações mundanas, isso vale para leis de países que inclusive vão contra a Torá, isso vale para o índio que acordou, foi despertado, por exemplo, que tem o costume aqui no Brasil de enterrar crianças com síndrome de Down. Isto é crime, isto é morte, isto é contra a lei do Eterno. E nós temos um testemunho, inclusive, de uma pessoa que ocupa um cargo político nesse país, que é cristã, e que ajudou, inclusive, a salvar uma dessas crianças. Você não pode participar de rezas, de orações, inclusive, e nem entrar em casas de idolatria, onde haja imagens, casamentos, etc. Leia-se isso. Festas, celebrações com outras pessoas de outras religiões, etc. Mas para isso você precisa ter um espírito firmado na verdade. E ninguém aqui está falando, e eu não estou falando para os irmãos, que isso ocorre do dia para a noite, meus irmãos. Nós sabemos disso. Mas deve haver um momento, chegar um momento nas nossas vidas, nós dizemos assim, pronto, me firmo nesta emet. Me firmo na palavra que está colocada pelo Eterno. Não vou mais fazer a conveniência. E todo final de ano civil, de ano gregoriano, todo final existe problemas das pessoas que são pressionadas por seus familiares, os choros, os sentimentos, a mamãe chorando, o papai, o vovô, a vovó, as pessoas que dizem, mas você não vai passar Natal conosco, você não vai celebrar essa tradição. O Eterno não nos chamou para a tradição de homens, o Eterno nos chamou para a sua palavra. E grande valor tem os cristãos que reconhecem que esta celebração não pode ser admitida,
que temas natalinos não podem ser admitidos, guirlanda que tem um tema maligno, satânico, dentro da cultura celta, que é um portal para a entrada de espíritos. Irmãos, vocês precisam pesquisar estas coisas. Nós aceitamos grandes simbologias dentro das nossas vidas sem questionar. Então hoje é hora de nós nos livrarmos dessas simbologias. É hora de questionarmos: Adonai, isto é agradável para ti? Questionem, orem ao Eterno, mas busquem, procurem antes, irmãos. E eu digo, o Eterno tem as suas simbologias, e tem. A principal simbologia do Eterno é a menorá. Este é o símbolo da nação de Israel. É a simbologia do Eterno. Mas essa simbologia é usada, inclusive, por exemplo, dentro da doutrina Wicca, da religião Wicca. Pesquisem o que é Wicca. A menorá é até colocada dentro de terreiros de religiões africanas. Porque se perverteu esse aspecto. Se perverteu essa simbologia do Eterno. Assim como a Arca da Aliança não pode ser feita, não pode ser reproduzida, não pode ser colocada em igrejas evangélicas, estão se fazendo isso. Isso é errado, inclusive. Os únicos que têm autoridade para se fazer uma arca é o povo de Israel. Se pervertem as simbologias do Eterno, infelizmente. E o homem cria simbologias para si, como o Natal está repleto de simbologias. E a principal do Natal é a árvore de Asherá, é o poste-ídolo, reverenciado na cultura nórdica, reverenciado pelas nações pagãs que afrontavam Israel, e que foi colocado em Israel num determinado momento, inclusive no texto de 2 Reis que nós vamos ler agora. Israel aderiu a isso e sofreu a ira do Eterno. E vocês acham que nós também não sofreremos se continuarmos a saber da verdade e continuar na mentira? E eu não falo das pessoas que são ignorantes com relação a isso. Eu era ignorante quando montava árvores de Natal, final dos anos 70 e anos 80. Eu gostava demais. Era uma criança. Eu era de um lar católico. Estudei numa escola católica. Fui sedimentado numa cultura católica. Fui acostumado a celebrar o menino Jesus dentro da cultura católica. E se eu sei da verdade hoje, por que eu vou continuar nesta mentira para agradar as pessoas? Eu, fazendo isso, estarei desagradando terrivelmente ao Eterno. Eu, fazendo isso, estarei magoando o coração do Eterno. Porque algo é viver no período de ignorância e você não vai ser levado em consideração. A própria palavra de Adonai Elohim diz isso. Outro algo é você viver já sabendo da verdade e continuar cometendo os pecados, ainda que você possa fazer techuvá por eles. E pode, mas o coração tem que ser um coração contrito. E você vai buscar se afastar o máximo possível de toda e qualquer aparência do mal, daquilo relacionado ao pecado que você cometeu, quando você tinha conhecimento deste pecado. Então o Eterno, em Vaikra, Levíticos, aplica as suas ordenanças ou seus estatutos, que são válidos para hoje. Israel, por exemplo, possui celebração natalina, e está errado. Israel possui uma forte presença da Igreja Católica lá, principalmente nessa época, e está errado. Ou eles não conhecem. A mesma Bíblia para o católico, apostólico romano, é a mesma Bíblia para o cristão, protestante, evangélico, ou de várias outras vertentes dentro do protestantismo, desde o do luteranismo até o adventismo, passando por tantas pequenas denominações. Todas elas é a mesma. Que é a mesma também, inclusive, estou falando do Itanar, do chamado Antigo Testamento, que é a mesma, inclusive, para o judeu. As prescrições são as mesmas, só que a conveniência da interpretação é outra. E eu vejo irmãos querendo justificar através de teologia
a veracidade, a suposta veracidade, a justificativa para se celebrar o Natal. E eu fico pasmo com teólogos, homens de grandes diplomas e grandes certificados, nos seus cursos teológicos, querendo justificar uma celebração pagã, agindo da mesma maneira como age a Igreja Católica, através de seus padres e sacerdotes. E faz com que você creia, e faz com que você crie aquele sentimento: ah, que bom. Então eu não estou errado em celebrar, em fazer essa celebração. Quando as Escrituras deveriam ser a tua pauta principal, a tua bandeira principal. Mas parece que para muitas pessoas não é. A teologia venceu, a teologia criada pelo homem, as mudanças, e se mudariam os tempos e a lei, como está marcado no livro de Daniel, e mudaram as celebrações, e mudaram supostamente a vontade do Eterno, mudaram o dia da guarda, que está marcado em Shemot, capítulo 20. E fizeram você crer que essa verdade poderia ser mudada. E inclusive evitaram que você pudesse encontrar essa verdade, que foi aquilo que a Igreja Católica fez dentro do período das trevas, impedindo as pessoas de lerem a Bíblia. Quem lia essa Bíblia na Idade Média ia preso e morto. Por isso que homens como John Wycliffe e Jan Hus têm tanta importância, porque fizeram comunidades onde as pessoas podiam ler a Bíblia. Isso muito antes de Martin Luther. Para mim, esses homens são os verdadeiros homens que trouxeram a vitalidade e reviveram, foram movidos pela Ruach HaKodesh, não Martin Lutero, que atestadamente era um antissemita. Então, o que você deseja, irmão e minha irmã? Qual é o seu compromisso hoje? O que você pretende fazer com esta verdade que está exposta perante a ti? Você pretende ignorá-la? Ou você pretende depois fazer uma oração perante o Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome, assumindo as responsabilidades, assumindo esta mensagem e levando-a para o seu coração, para o seu lev, e dizendo: Adonai, me perdoe. Me perdoe por tudo aquilo que eu fiz, pelo meu período de ignorância que vivi, ou pelo período em que, ainda sabendo desta verdade, resolvi me desviar da tua palavra. Perdoa-me, Pai. Porque hoje eu sei e conheço essa verdade que foi colocada, predita por Yeshua HaMashiach, que ela nos libertaria quando a conhecêssemos, mas que fraquejei na minha vida. Perdoa-me imensamente. Em atuando em palavras assim, irmãos, em atitudes assim, nós precisamos tomar uma atitude nas nossas vidas. O contexto de Vaikra Levítico passa para o contexto de 2 Reis. E em 2 Reis, capítulo 17, verso 8, a partir do verso 7, 2 Reis 17, a partir do 7, nos diz assim: Tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra Adonai, seu Elohim, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel, 9, fizeram contra Adonai, seu Elohim, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram aos ídolos
das quais Adonai lhes tinha dito: não fareis estas coisas. Adonai advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a Torá que prescrevi aos vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados de dura serviço como seus pais, que não cresceram no eterno seu Elohim. E continua depois dizendo sobre a rejeição aos estatutos, a aliança. O Eterno já tinha feito uma aliança, o Eterno já tinha trabalhado sobre isso, o Eterno já tinha preparado, avisado, informado a nação, mas a nação preferiu trabalhar contra a vontade do Eterno. E se nós então, portanto, sabemos dessas verdades, e se nós então, portanto, sabemos que o Eterno tem nos chamado para cumprir esta verdade, e se nós fraquejamos, nós estamos sendo coniventes com esse mal e permitindo que este mal, através do mundo espiritual, e falamos sobre o mundo espiritual inclusive, adentre em nossas vidas. O Eterno não permite que se esteja reunido, o Eterno não permite que se cumprimente, se devolva a saudação, o Eterno não permite que se trabalhe em fazer as comidas para essas datas, o Eterno não se permite, o Eterno não permite que se trate dessas reuniões e troque presentes, o Eterno não permite os conceitos estranhos à sua doutrina. E algumas pessoas ainda teimosamente dizem: mas você é judeu, eu sou cristão. Mas as pessoas esquecem que a palavra é a mesma e que a fidelidade deveria ser a mesma, e as pessoas caem nesse erro. E eu sei que as pessoas que estão ouvindo esta mensagem estão, inclusive, discordando daquilo que está sendo falado. Nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos disso. Mas essa mensagem é uma mensagem de reflexão, porque a escolha não é minha escolha eu já fiz. E paguei esse preço, como eu digo. A escolha pertence a vós agora, e principalmente aos irmãos que estão fazendo teshuvá agora. Os irmãos que estão adentrando e conhecendo esta verdade. Nós precisamos acirrar, isto é, apressar esse momento de teshuvá. Yeshua está voltando. Existe uma pressa, o tempo urge, irmãos. Os próprios crentes evangélicos dizem: consertem vossas vidas. Entrem em santidade. Como vamos entrar em santidade? Como eles vão entrar em santidade? Celebrando, fazendo parte de doutrinas pagãs, de doutrinas para demônios. A santidade envolve tudo. A partir de nós e com o mundo que nós vemos ao nosso redor, em não participar ou coparticipar de festas, de celebrações, de leis, de estatutos mundanos. E não ceder a ameaças, a sentimentalismos, mas a nossa posição precisa ser forte, como eu disse. Nós precisamos orar ao Eterno e saber que Ele está conosco nas nossas decisões que são pró a Ele. E que Ele está nas nossas decisões que levam a uma condição de fazer parte do contexto espiritual que é dado pelo Eterno através da sua sagrada Torá. Da sua lei, não da lei dos homens. Porque as leis dos homens precisam ser respeitadas no contexto que não agrida aquilo que o Eterno nos concedeu. Ora as bolas. E muitas pessoas querem agradar a gregos e troianos, não se agrada a gregos e troianos.
Então, se você sabe que existe algo que desagrada ao Eterno, você não pode realizar isso. Você precisa manter uma posição e saber que esta tua posição dentro do mundo espiritual vai ocasionar um choque, obviamente, mas que se essa posição está em prol da vontade do Eterno, você deveria sentir alívio por isso. Porque em mais um passo que nós damos para o Eterno, nós estamos agindo em prol do mundo espiritual para o nosso próprio benefício, irmãos. Em observar as leis, estatutos do Eterno, preceitos, em estudar a sua Torá, meditar nela de dia e de noite, nós estamos envolvidos com a vontade dele. Mas infelizmente as pessoas agem por conveniência, às vezes fazem a vontade dele, outras vezes não fazem. Às vezes reconhecem, mas agora, nesta época tenebrosa, vão fazer a vontade das suas carnes, em se embebedando, em muitos se prostituindo. Muitos em trabalhar aquilo que lhes convém com relação aos bens materiais, acostumando os nossos filhos a ser ainda mais consumistas, fazendo dívidas à torto direito e não tendo como pagá-las posteriormente, entrando no consumismo da sociedade, porque o Natal é uma data de consumismo, principalmente dentro do século XX, ela se tornou isso. Então, irmãos, se você acha que a verdade que nos libertaria, como o próprio Yeshua nos colocou, se você acha que essa verdade pode ser flexibilizada através da teologia, inclusive, que talvez você apoie, que diz que há justificativa nessas duas próximas datas com diferença de uma semana para cada uma delas, portanto, isso é um tema de vossa consciência. Repito, nós não estamos tratando da origem do Natal aqui. Há inúmeros vídeos que tratam da origem do Natal, a parte mais técnica, né? Eu quero dizer. Os irmãos podem encontrar. Se dirijam até o canal Verdade Revelada do Neemias. E ele explica muito, vídeos de 4, 5 anos atrás. Muitos vídeos, ou qualquer outro vídeo que diga, que trate da verdade dessa data. Inclusive também da data de Ano Novo. Verifiquem as duas. O Deus Janus, Deus, que esse nome seja eliminado, o Deus dos portões, de duas cabeças, uma cabeça para trás, outra cabeça para frente, ele via o passado e vê o futuro. Só que isso foi condicionado na sua mente a achar que isso é normal. E hoje você reluta contra essas verdades. E o teu espírito ele não se conforma. Isso é comum acontecer quando nós estamos nessa fase de renegar isso. Mas muitas pessoas têm problemas e não conseguem se desprender disso. Porque elas não conseguem se desprender das tradições familiares, das tradições nefastas, das tradições de culturas pagãs. Então, o mesmo paganismo que o Eterno não permitia lá no passado vale e continua valendo para o mesmo paganismo que o Eterno continua não permitindo, e que você foi conscientizado e que você foi convencido pela Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela é a detentora de todo este paganismo, para que você viesse a compreender, a falsamente compreender, que tudo isso é legítimo, e a Igreja Protestante, como obediente à Igreja Mãe, fez a mesma coisa. Mensagem número 82 do podcast do canal Fábio Pires 23/12, cujo tema é Não vos moldeis aos costumes das nações, baseado em Vaikra, Levítico, capítulo 18, verso 13, 2 Reis, capítulo 17, verso 8. O momento de conscientização já está adentrando em nossas vidas.
O Eterno nos chama, irmãos, a participar da sua conscientização. O Eterno nos chama a trabalhar uma observância à sua Sagrada Torá, aos temas envolvidos dentro da Torá, que foram também mencionados por Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Yeshua jamais participaria de uma festa pagã. Yeshua foi inserido na festa de Saturnália em homenagem ao deus Mitra, da cultura romana e também das culturas anteriores, porque as culturas vão passando de tempos em tempos, e Roma resgatou isso de culturas antigas, como era costume do Império Romano fazer isso. Roma não tinha o conceito trinitário e resgatou isso, inclusive, do conceito grego. E são várias histórias que acontecem, tudo vai se consolidando, tá, irmãos? Não estou falando no sentido pontual. Se nós vamos parar para estudar mesmo a origem dos conceitos dogmáticos, dos dogmas, a gente vai ficar aqui dias falando, conversando. Portanto, hoje o Eterno nos chama para que nós possamos tomar uma decisão fundamental nas nossas vidas. Encontre-nos nas redes sociais, estamos também no Instagram e no Twitter, com mensagens diárias. E se você quiserem nos enviar um e-mail, como nós estamos recebendo, precisamos responder outros e-mails, envie-nos para fabio73b@gmail.com. Acompanhe esse trabalho, divulgue este canal, caso este canal possa ser importante para vós. E agradecemos aqui os irmãos, né, que estão trazendo essas mensagens, complementando algumas coisas que nós queremos colocar. Isso porque eu nem falei da figura do Papai Noel, né? Nem falei sobre isso. Enfim, triste, irmãos. Triste é saber que muitas pessoas que vão ter acesso à verdade vão continuar ainda tendo acesso à mentira. Triste saber que muitos dos nossos irmãos da Teshuvá, inclusive, estão cedendo a essa época, porque não tem força espiritual. Homens, inclusive, líderes das suas casas, permitindo que árvores de Natal sejam colocadas em casa. Não, porque a minha esposa é cristã. E daí? A sua esposa, segundo Efésios 5:25, que nós lemos ontem, inclusive, em 1 Kefa, deve submissão a você, a sua vontade que vai imperar. E você não pode deixar que a abominação entre na sua casa. E eu vou terminar, meus queridos irmãos, com um tema de Atos dos Emissários 5:29, que também será um ponto de estudo, um tema de estudo nesta semana, se assim o Eterno nos permitir. Porém, respondendo Kefa e os Talmedim, disseram: mais importa obedecer ao Eterno do que aos homens. Atos 5:29, porque o contexto é, antes que me cobrem do contexto, o contexto é que estavam proibindo os Talmedim de pregarem as boas novas de Yeshua. Essa foi a resposta inteligentíssima de Kefa. Mais importa obedecer ao Eterno do que aos homens. Mais importa você obedecer ao Eterno, porque a tua salvação, a tua redenção, a tua Geulah, ela é particular. Se o teu filho não quiser aceitar a verdade, o máximo que você vai fazer é pedir misericórdia ao Eterno, pedir ao Eterno que tenha de misericórdia, que ele seja convertido, que o seu coração seja amolecido. Mas você ainda vai continuar preocupado com a sua Geulah, a sua redenção, a sua salvação, com o seu compromisso. Isso vale para todos os membros da sua família, inclusive a partir do momento do seu cônjuge. Porque se vocês estão numa mentira e um acorda e diz para o outro cônjuge: nós estamos em mentira, em todo e quaisquer níveis e aspectos que forem, vamos reconstruir as nossas vidas, vamos fazer as nossas vidas de acordo com a palavra do Eterno, com a palavra dele. E essa pessoa não aceitar, você não pode ceder à não aceitação dessa pessoa. Você vai continuar o seu caminho
sendo fiel ao Eterno, convivendo sim com esta pessoa. Pode chegar um momento que isso vai se tornar insuportável, que esta pessoa não vai suportar a tua santidade. Como acontece com inúmeras pessoas que decidem servir ao Eterno através da sua obediência e através da sua fidelidade. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach, Toda Rabá ve'ovrachot Beshem Yeshua HaMashiach, Baruch Haba Beshem Adonai. Que o Eterno console a todos os corações, que esta mensagem possa falar ao coração de muitos. Que essa mensagem não seja uma mensagem em vão. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que hoje a tua Ruach HaKodesh atue sobre a vida desses irmãos, do coração desses irmãos que estão indecisos. Nós agora faremos mensagens, várias e várias mensagens com a tua permissão, HaKadosh Baruch Hu, para que corações sejam abertos, corações sejam destravados, para que grilhões, cadeados espirituais sejam rompidos, para que hostes, potestades, principalmente aqueles que colocam a ignorância de tantos e tantos séculos, mas que hoje muitas pessoas estão abrindo as suas mentes para a verdade, que seja através da atuação do teu Espírito. Bendito e exaltado seja o teu nome, Hakadosh Baruch Hu. Louvado sejas tu, Pai querido, Pai amado, Criador dos céus e da terra, que em breve fará retornar o teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, para governar este mundo caído. Que essas pessoas possam, Pai querido, as que se manifestaram aqui no chat, e as que estão ouvindo esta mensagem possam ser abençoadas. Perdoa os meus pecados e as minhas transgressões perante a Ti, Pai. Perdoa-me, Pai querido, por favor. E é com um coração triste que me apresento a Ti, Pai querido. Tantos são os nossos pecados, que muitas vezes nem nos lembramos deles. Perdoa os pecados conscientes e inconscientes nesta manhã do dia 23. E que mais irmãos, mais pessoas possam estar presentes nesse canal, para ouvir um pouquinho dessa gota dentro deste mar. Que teu nome seja louvado mais uma vez. Beshem Yeshua HaMashiach. Toda Rabá. Voltamos amanhã. Muito obrigado, meus queridos. Se você quiser estar conosco cooperando para esta obra de maneira física e espiritual, mande-nos e-mail. Se você quiser cooperar conosco financeiramente também, será um prazer. Muito obrigado. Mas também precisamos de cooperação espiritual. Orem por nós, irmãos. Orem por nós. Quem quiser também orações e pedidos de oração, já tenho recebido alguns e-mails, vamos colocar nessa lista de orações. Tenho certeza que o Eterno vai abençoar as vossas causas. Shalom, shalom. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.